Olá e bem-vindos ao Psi em Áudio. Hoje a gente vai mergulhar num momento, assim, de pura combustão na história da psicanálise. A nossa fonte não é bem um livro, sabe? É mais um dossiê, uma compilação de seminários, cartas e intervenções de Jacques Lacan ali entre 1979 e 1980. O nome já entrega tudo: A Dissolução. A cena é quase de filme. Imagina só, um dos pensadores mais influentes do século, no auge, com uma escola cheia de seguidores, e ele simplesmente decide demolir a própria criação. A nossa missão aqui não é só contar o que aconteceu, mas tentar entender a lógica por trás desse ato tão radical. Vamos mergulhar na obsessão dele pelo nobo rumiano, decifrar a carta de dissolução e ver o que ele tentou construir depois. E é fascinante porque esse material dá um acesso quase em tempo real ao pensamento do Lacan, no momento de ebulição total. Não é um texto teórico, frio, distante. É o registro de um ato, sabe? Ele não está só teorizando sobre estruturas que se desfazem. Ele está fazendo. Ele está, na prática, desfazendo a própria estrutura que ele criou. E o mais incrível é como o ato e a teoria se espelham. É perfeito. Ele usa a teoria mais recente dele, a topologia dos nós, para justificar essa ação política no campo psicanalítico. Exato. Então vamos começar por aí, por essa obsessão que veio antes da explosão. Nos seminários do fim de 79, o Lacan está completamente mergulhado numa figura geométrica, o nó borromeano. Ele chega a dizer que o nó é um enigma. Para quem nos ouve e já conhece os três registros, real, simbólico e imaginário, o que tem de tão novo ou radical nessa passagem para uma lógica de topologia? Por que essa mudança era tão crucial naquele momento? Essa é a pergunta-chave. A maioria das pessoas pensa nos três registros como se fossem círculos que se sobrepõem, tipo um diagrama de Venn. O nó borromeano muda essa imagem completamente. Pensa em três anéis entrelaçados de um jeito muito específico. Se você cortar qualquer um deles, os outros dois se soltam. Mesmo que não estejam ligados diretamente. Exato. Eles não estão ligados um no outro, mas são mantidos juntos pelo terceiro. A grande virada aqui é que a consistência do psiquismo não vem de uma hierarquia, de um centro, mas do próprio enlace. A principal característica dessa estrutura é a sua fragilidade. O que me chama a atenção é isso. Ele está mudando a metáfora do que segura a gente, né? De uma ideia de estrutura sólida, quase linguística, para uma ideia de nó, que depende de tensão, de equilíbrio constante. E ele solta uma frase nesse período que parece uma profecia. Qualquer coisa pode ocupar uma função qualquer. Isso soa como o prenúncio do caos. Exatamente, essa frase é uma bomba. Ela sugere que as posições dentro da estrutura não são fixas. O simbólico pode fazer a função do real e por aí vai. Se ele está pensando isso para o sujeito, ele também está pensando isso para a instituição. Para a escola dele. Claro. Ele olha para a escola freudiana de Paris e vê uma estrutura que enrijeceu, que ficou burocrática. A ideia de que qualquer coisa pode ocupar uma função qualquer é tanto uma teoria sobre psiquismo quanto uma crítica direta à petrificação da escola. Ele está, assim, preparando o terreno para mostrar que a FP tinha virado um nó mal feito, um nó que precisava ser desatado. E o desate vem de um jeito fulminante. Dia 5 de janeiro de 1980. Lacan escreve e distribui uma carta anunciando a dissolução. É um texto curto, denso e muito pessoal. Ele não se esconde. Ele começa de uma forma quase desoladora, né? Eu falo sem a menor esperança de me fazer ouvir notadamente. Que tom é esse para um ato tão assertivo? É um tom de uma melancolia profunda, mas ao mesmo tempo de uma responsabilidade radical. Ele assume um fracasso pessoal. Lacan diz abertamente que a escola virou o oposto do que ele queria. Que não era para ser aquilo. Não, ele fundou para ser um lugar de trabalho, de crítica, para resgatar a verdade cortante da experiência de Freud. Mas, segundo ele, virou um grupo consolidado, o que ele chama de cola. As pessoas estavam mais preocupadas com poder, com pertencimento, do que com o avanço da psicanálise. Ele diz, sem meias palavras, fracassei,
Me confundi. Mas tem uma ambiguidade aí, não tem? Ao mesmo tempo que ele se diz fracassado, o ato de dissolver é uma demonstração de poder gigantesca. Alguns críticos na época viram isso como um ato de narcisismo puro. Uhum. Ele se coloca como o único que, se sacrificando, pode libertar todo o sistema. Ele escreve: basta que um saia para que todos fiquem livres. É preciso que seja eu, na minha escola. Isso não é se colocar no centro de tudo, justamente o que ele criticava? Sem dúvida. E essa é a genialidade e a controvérsia do Lacan. Ele ocupa o lugar do mestre para destruir a mestria. Ele usa o poder dele para implodir a estrutura de poder. Entendi. Do ponto de vista dos detratores, é um gesto autoritário. Um homem que prefere destruir o brinquedo a perdê-lo. Mas pela lógica interna do argumento dele, é o único ato ético possível. Se a estrutura do novo-romeano se sustenta pela interdependência, e se um dos anéis está corrompido, fixo, ele precisa sair para que os outros se rearranjem. E ele se identifica com esse anel problemático. Ele diz: o problema sou eu. Que inversão! É uma inversão fascinante. Ele não culpa os discípulos, ele assume a responsabilidade pela falha da estrutura que leva o nome dele. Ele deixa claro que não é um fim. Ele dissolve para perseverar. É uma dissolução que, na verdade, é uma convocação. Ele convida quem quer continuar trabalhando com ele a se manifestar por escrito. É quase um jeito de separar o joio do trigo, né? Ver quem estava ali pelo trabalho e quem estava pela cola institucional. É uma contra-experiência, como ele chama. Ele força todo mundo a se posicionar. Não dá mais para ser um membro passivo. Ou você reafirma seu desejo de trabalhar, agora sem a proteção da instituição, ou você fica pelo caminho. Imagina a cena. Pois é, imagina em Paris. Analistas que construíram suas carreiras na IFP acordam, abrem o jornal Le Monde, porque ele publicou a carta lá, e descobrem que a instituição deles não existe mais. O pânico, as acusações, as facções, foi um caos absoluto. Ele não dissolveu só um CNPJ, ele detonou a vida profissional de muita gente. É um momento muito intenso, e se essa análise sobre os dramas e as ideias da psicanálise está sendo interessante, um lembrete rápido para quem nos ouve. Não esquece de curtir esse conteúdo, ajuda muito a gente a continuar produzindo o Psi em áudio. E nesse cenário de terra arrasada, Lacan começa a construir algo novo. Ele se descreve como o homem coberto de cartas, recebendo centenas de respostas. E a partir daí, ele lança a causa freudiana. Ele insiste que não é uma nova escola, mas um campo. E a mudança de nome é crucial. Faz toda a diferença. Escola soa como hierarquia, doutrina. Campo soa como um espaço aberto, um terreno de trabalho. E para organizar esse campo, ele propõe uma estrutura que é talvez uma das invenções institucionais mais originais dele: o cartel. É uma ideia que parece ter o antídoto pro veneno que matou a escola anterior. Parece que ele projetou um dispositivo que já tem a própria morte embutida no design. Exato. Ele está tentando criar uma máquina anti-burocracia, uma estrutura que impede a formação da tal cola. E a ideia do cartel é brilhante. 4 pessoas se escolhem para trabalhar sobre um tema. 4, não 3 nem 5. Isso, 4, para evitar a formação de pares e a figura de um líder. Aí, elas convidam um mais um. E a função desse mais um é muito sutil, né? Não é um coordenador, não é um professor. De forma alguma. O mais um não está ali para ensinar. A função dele é provocar, desestabilizar. É garantir que o grupo não se acomode numa certeza. Ele é um agente do não saber. E o ponto mais radical, o cartel tem um prazo de validade. 1 ou 2 anos no máximo. E no fim, ele se dissolve. O produto do trabalho é apresentado, mas o grupo acaba. A ideia é que o saber precisa circular. As pessoas devem, então, formar outros cartéis com outras pessoas sobre outros temas. Ou seja, o gênio do cartel não é só a estrutura, mas a filosofia sobre o conhecimento que ele carrega. Lacan está dizendo que o conhecimento não é um objeto a ser possuído por uma instituição. É um processo vivo que só prospera em movimento e dissolução constante. A estrutura é feita para matar a certeza. Perfeitamente colocado. E é impressionante que, no meio dessa turbulência toda, ele não para de avançar na teoria.
Nos textos dessa época, ele retoma e aprofunda questões complexas, como o gozo feminino. E não é um desvio de assunto. Não, tem uma conexão profunda. Ao quebrar uma estrutura institucional rígida, que pode ser vista como fálica, patriarcal, ele abre espaço para pensar uma forma de gozo. O feminino que, por definição, escapa a essa lógica, que é não toda capturada pelo simbólico. A crise institucional e o avanço teórico andam de mãos dadas. Meses depois, em julho de 1980, ele leva essa experiência para outro lado do Atlântico. Lacan vai a Caracas, na Venezuela, para um grande encontro. E lá, ele se depara com centenas de seguidores latino-americanos. Gente que o conhecia mais pelos textos, sem o filtro da presença física dele, que era avassaladora. O que ele estava buscando nesse encontro? Caracas é o teste de fogo para a teoria dele. Ele diz algo como: me interessa ver o que acontece quando a minha pessoa não serve de anteparo para o que eu ensino. Uau! Ele queria saber se as ideias dele tinham força própria ou se o efeito do ensino dependia da figura carismática dele, que gerava tanto amor quanto ódio. Ele queria ver o lacanismo sem Lacan. Era um experimento. E é nesse contexto que ele solta uma das frases mais famosas e talvez mais polêmicas dele. Ele se vira para a plateia e diz: cabe a vocês serem lacanianos, se quiserem. Eu sou freudiano. É uma jogada de mestre. Ele viaja meio mundo para encontrar os seguidores mais devotos e a primeira coisa que faz é dizer: não sejam como eu. O que ele queria com isso? É um movimento profundamente paradoxal. Por um lado, é um ato de filiação. Ele se reinscreve na linhagem de Freud. Certo. Ele se coloca como um continuador, não fundador de uma nova religião. Ele está dizendo, o ponto de partida e de chegada é sempre Freud. Por outro lado, é uma advertência. Ele está tentando evitar o destino que ele acusa os pós-freudianos de terem imposto a Freud. Que é? Transformá-lo num dogma, num ídolo a ser venerado, em vez de um pensador cujas ideias devem ser postas à prova. Ele libera os seguidores da obrigação de serem lacanianos, no sentido de imitá-lo. E ele aproveita a viagem para, de novo, usar a topologia para se diferenciar. Ele critica aquela imagem que Freud usa para o aparelho psíquico, do saco ou do ovo com o id, ego e supereu dentro, e ele contrapõe a isso a imagem do nó. Sim. Para ele, a imagem do saco é uma topologia de interior e exterior, que leva a uma psicologia do eu forte, do ego que precisa se defender do mundo. Lacan propõe que o nó é uma ferramenta clínica muito mais potente. Não existe dentro e fora. Os três registros estão entrelaçados no mesmo plano. Um sintoma, por exemplo, não é algo dentro do sujeito, mas um ponto onde os anéis do real, simbólico e imaginário se amarram de um jeito específico. A clínica se torna um trabalho de saber ler e, às vezes, remanejar essa amarração. É uma visão bem mais dinâmica. No fim das contas, qual é a grande lição que fica disso tudo? Passamos pela tensão teórica do nó borromeano, pelo ato político da dissolução, pela proposta da causa freudiana e dos cartéis, e pela reflexão sobre o legado em Caracas. O que essa jornada nos diz? A mensagem central de A Dissolução é que a psicanálise, na sua essência, é subversiva. E, por ser subversiva, ela está em constante tensão com qualquer tentativa de institucionalização. Entendi. Uma instituição busca permanência, estabilidade. O discurso analítico, por outro lado, se baseia no mal-entendido, na surpresa. Lacan nos mostra que quando uma estrutura criada para servir ao discurso começa a aprisioná-lo, é preciso ter a coragem de destruí-la para salvar o que ela deveria proteger. O que fica é que a cola do grupo, a identificação que gera conformidade, é o oposto do trabalho analítico, que exige uma certa solidão, um questionamento permanente de si mesmo. A dissolução foi a maneira radical que ele encontrou de quebrar essa cola e forçar o trabalho a recomeçar. Perfeito. Ele performa a ideia de que o pensamento só avança na crise, no movimento, na dissolução de certezas. Ele não via a crise como um problema a ser evitado, mas como o motor indispensável do trabalho.
E isso nos deixa com uma provocação para pensar. O que essa história de Lacan nos diz sobre os grupos e instituições nas nossas próprias vidas? Seja no trabalho, nos estudos, na política. Quando é que um grupo perde sua força criativa e vira só cola, como dizia Lacan? Onde a sobrevivência da estrutura vira mais importante que a missão original? E qual seria o ato, talvez não tão dramático, mas ainda assim necessário para preservar o fogo de uma ideia? É a pergunta que vale para qualquer um que já se sentiu paralisado por uma estrutura que um dia fez sentido. Se você gostou dessa conversa, siga o Psi em Áudio na sua plataforma de streaming para não perder nossos próximos mergulhos na psicologia. Obrigado pela companhia e até a próxima.